Então, bispo, eu cheguei totalmente destruída, né? Desde cedo comecei já a namorar, porque para mim estar com alguém era o status de que eu estava feliz. Então, comecei a procurar em festas, em lugares errados. Então, eu me sujeitava também ao que eles me ofereciam para que eu não estivesse sozinha. Então, eu sempre tinha que estar com alguém. Mas as minhas noites eu chorava, eu sofria, porque não era aquilo que eu realizava para mim, nem era aquilo que eu estava desejando para mim, mas eu fazia. E isso se repetia? Sim. Vários relacionamentos? Sim, vários. Terminava com um, entrava em outro relacionamento. Mesmo não concordando com o que eles ofereciam, eu aceitava para não ficar sozinha. Carência muito grande? Muito. E aí você chegou à terapia como, por quê? Cheguei na terapia dessa forma, porque eu ouvia, né, até falar das palestras. Cheguei com muita raiva, porque eu achava que aquilo não ia acontecer na minha vida, mas eu entendi que eu tinha um problema. Raiva de quê? Tinha raiva de tudo que eu passei, por nunca ter dado certo. Então eu achava que o que era falado era mentira. Poderia acontecer na vida de outras pessoas, mas na minha não. E não era bem como era falado no altar. Né? Essas histórias, que existe um casamento feliz. Não, não existe. Então eu cheguei dessa forma. Luciano, no seu caso, você chegou, qual era o seu passado? Eu cheguei aqui separado já, né, em 2016. Recebi uma mensagem pelo WhatsApp da minha ex pedindo a separação. Pelo WhatsApp. Aí nisso aí eu já conhecia, já ouvia falar da terapia do amor. Levei a sério. Em todas as quinta-feiras, cuidei de mim na época da restauração do eu. Fui cuidando, eu lembro que quando fiquei bem, aí eu sentava aqui, agora eu estou bem, agora eu vou procurar alguém, né? Vou esperar alguém aparecer para mim. Eu sentava aí, eu sempre sentava onde tinha 2 casais de um lado, 2 casais do outro, e eu sozinho. Então, meu Deus, vai chegar o meu dia. Toda quinta-feira é isso. Aí chegou o aplicativo. Quero te conhecer. E aí? Eu já entrei. Fiquei 1 ano me esforçando, usando a fé, esperando, orando, até que ela me curtiu. Você estava no aplicativo também? Quando eu vi a foto dele, gostei do que eu vi, curti ele e ele me curtiu de volta. E aí que abriu o bate-papo, e aí eu dei mais um primeiro passo, né? Eu dei um oi e começamos a conversar. Você era de onde e ele de onde? Eu era de Parelheiros e ele aqui do Vila Carrão, da Zona Leste. Então vocês não se conheciam, não tinham nem ideia. Senhor. Mas você na terapia lá e ele aqui? Isso. E aí deu o primeiro encontro, como é que foi? Começamos, né, marcamos o primeiro encontro aqui no templo mesmo. Já tinha passado a caminhada do amor, mas nós tínhamos, né, as perguntas. Fizemos uma caminhada do amor, mesmo fora da época, para a gente se conhecer melhor também. Aí foi um puxando a capivara do outro, né, para conhecer direitinho. Então ele conhecia meu pastor, minha família. E aí, vendo que tudo estava dando certo de acordo com o que era falado na terapia do amor, aí nós decidimos casar. Estão casados há quanto tempo? 2 anos. E aí? Muito feliz, graças ao aplicativo também, né? Hoje o meu casamento, eu sou muito realizada, sou muito feliz, porque a pessoa, tudo aquilo que eu ouvia falar na terapia do amor de um casamento, hoje eu vivo, de verdade. Tudo que é falado de bom de um casamento, hoje eu tenho. Deus abençoe vocês, muito obrigado, prazer. Acompanhe 10 razões para fazer a terapia do amor. 10. Se curar das feridas de relacionamentos passados. 9. Aprender o amor inteligente. 8. Se preparar antes de namorar. 7. Se tornar um marido ou esposa melhor. 6. Restaurar um casamento em crise. 5. Aprender a se valorizar. 4. Reconquistar um amor perdido. 3. Desbancar os mitos de relacionamentos. 2. Saber escolher alguém compatível. 1. Blindar seu relacionamento.
Terapia do Amor, toda quinta-feira, às 8 da noite, em Finsbury Park, 232 Seven Sisters Road, N4 3NX, ou em algumas das igrejas Universal espalhadas pelo país. Olá, bom dia. E eu quero aproveitar o início desse programa, porque talvez você perguntou, o que é isso? Eu mostrei para você um resultado e eu te dei 10 razões para você não continuar do jeito que você está, não ver a sua vida sentimental, sua vida conjugal, do jeito que tem sido apresentado a você, seja a sua realidade não muito feliz, ou seja a influência ao redor, seja por pessoas que você ouve, programas de TV, internet, porque hoje em dia tudo que a gente ouve, tudo que a gente vê pode nos gerar uma tendência, pode alimentar em nós uma inclinação baseada naquilo. Por isso que nada melhor do que a palavra de Deus para te dar essa inclinação, ou melhor, essa direção. As razões que você acabou de assistir, e não são poucas, são 10, elas têm sido a base pela qual muitas pessoas têm chegado até a palestra do Amor Inteligente, que acontece todas as quintas-feiras no nosso centro de ajuda. E você pode saber mais aonde participar dessa palestra nesse endereço que aparece no rodapé do seu vídeo, universal.org/localizar. Eu tenho certeza que você que me assiste agora, e talvez uma dessas razões, ou quem sabe mais de uma delas, falou com você. Talvez você assistiu o testemunho e você se viu naquela pessoa, ou até melhor, você vai ficar com a história logo após a oração e você vai entender que aquilo que você considera impossível, porque você já tentou com pessoas, você já tentou com tratamentos, você já buscou aconselhamentos. Talvez a razão de você hoje ser uma pessoa mais fechada, isolada, uma pessoa que talvez abraçou aquela ideia melhor estar só do que mal acompanhado, vem das experiências que você encontrou na vida. Mas eu gostaria de ler com você um versículo, como nós falamos no início, para que você pare e pense se vale a pena ou não o que nós temos falado para você. Veja o que aparece agora na sua tela. Buscai ao Senhor e a sua força. Buscai a sua face continuamente. E eu pergunto a você, em quem você tem buscado ajuda? No que você tem buscado ajuda? Porque quando você busca a Deus, então você recebe força para continuar buscando. E talvez o que fez você desistir foi justamente o fato de você buscar uma saída. E quanto mais você buscava, menos você encontrava. Ou talvez algo era tirado de você. E com Deus, meu amigo, eu tenho certeza que você vai receber o que você precisa para esse novo começo. Vamos orar. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. Meu Deus, em nome de Jesus, talvez essa pessoa faz dessa oração a primeira escolha dela em te buscar. Talvez ela não tenha motivo para orar. Talvez essa pessoa, meu Pai, ela nem entende direito o que é fé. Fé para ela é ter sorte. Mas agora, meu Pai, através dessa oração, o Senhor ajuda ela, para que ela tenha forças
para que esse homem, essa mulher, esse jovem, esse senhor mais maduro, essa senhora, que talvez já passou por tanto, meu Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, assim como essas histórias que nós temos mostrado provam o contrário, meu Pai. Porque eram histórias que tinham tudo para terminar o inferno. Mas hoje tem paz, tem vida. Então que essa vida chegue também a essa pessoa. E quando ela beber dessa água, ajuda ela, meu Pai. Em nome de Jesus, beba dessa água. E que pela fé você receba essa força. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meu amigo, você querendo falar conosco, aqui em Londres, se você nos assiste da Inglaterra, 232 Seven Sisters Road, a Catedral dos Milagres, 8 horas da noite, essa palestra do amor inteligente. E eu tenho certeza que essa força vai chegar até você para a sua história terminal como essa, que você vai assistir conosco agora. Que Deus te abençoe. Até lá. Eu nasci num lar dividido, havia brigas, discussões, né? Houve traições também e chegaram à separação. Eu não queria isso para mim, né? Eu cresci com isso na cabeça. Falei, eu não vou ter um casamento igual os dos meus pais. Enfim, encontrei o Samuel. No começo do casamento, foi tudo muito bem. E eu falei, não, agora sim, eu encontrei a pessoa certa para me casar. E eu não vou ter o casamento igual aos dos meus pais. Com o passar do tempo, a gente foi criando algumas brigas. Brigas por coisas pequenas, ciúmes. E ele me tratava muito frio também. Eu abraçava ele, tentava conversar com ele. E ele sempre procurando se esquivar de mim. Eu era uma pessoa muito fechada. Ela tentava conversar comigo e a gente só falava o básico. Não tinha um diálogo. E aí foi quando eu falei assim, quer saber, eu vou focar num trabalho na minha vida. Vou focar, não quero mais me preocupar com o meu casamento. Vou deixar o casamento de lado. Né? Aí foi quando eu comecei a trabalhar bastante, comecei a focar muito. E eu naquela situação, eu me vi sozinho. A gente vivia como 2 amigos dentro de casa. E aí o casamento foi se destruindo cada vez mais. E aí ele começou a tentar salvar o casamento. Eu sempre tentava recorrer a uma viagem, levava ela para algum lugar com as crianças para tentar amenizar aquela briga, aquela situação. Mas nada disso adiantava, porque ali eu já estava cheio de mágoa dentro do meu coração. Ali eu já estava envolvido por uma tristeza muito grande e eu não queria mais. Nessa época eu já estava praticamente se separando dele. Já tinha até contratado advogado, que eu não queria mais ele, e foi quando eu tentei o suicídio. Quando eu cheguei em casa, ela estava lá meio desacordada, e eu levei ela no hospital. E aí, de lá do hospital, ela foi transferida para uma clínica psiquiátrica. E foi assim, passei 3 meses internada, né? Cheguei em casa e mesmo assim, pensando no suicídio, né? E ali eu fui me decaindo cada vez mais. Quando eu vi a situação dela, ela não tinha sentimento por nada, ela não tinha vontades de nada, eu me senti impotente, tentava de todas as formas ajudar com recursos, mas nenhum recurso funcionava. Ela perdeu a razão de viver. Ali eu conheci as palestras. E eu vindo nas palestras, eu comecei a entender que eu precisava me curar.
eu precisava primeiro tratar de mim, para poder ajudar ela. E aí ele foi tentando me levar. Entrou na minha cabeça, porque eu comecei a ver a mudança dele. Ele era uma pessoa mais calma, mais tranquila, uma pessoa que me entendia, uma pessoa que me compreendia. E eu falei assim, não, eu quero essa mudança para mim. E eu comecei a colocar tudo em prática, o que falavam. Aí começou a mudança. Aí começou a fazer a diferença. Eu comecei a ter mais alegria, vontade de viver. Aí sim eu tinha vontade de ser uma boa mãe, de ser uma boa esposa, de colocar tudo que eu estava aprendendo ali em prática, dia após dia. Isso começou a mudar, começou a fluir na minha vida. Hoje há compreensão, eu tenho diálogo com ela, eu consigo entender o que ela passa para mim e ela também. A gente tem união, não é só no momento, quando vai para um passeio, não, mas dentro de casa. Hoje o nosso casamento está totalmente transformado, há alegria, há felicidade, não há mais aquele trauma, não há mais aquelas brigas, né? A gente se encontrou. Ela está comigo, eu estou com ela. Se não fossem as palestras, eu com certeza seria um viúvo hoje. Através dele, eu consegui me transformar. E hoje eu tenho o casamento que eu sempre quis. Amor. Uma palavra que para alguns é um sonho distante. Para outros, uma busca exaustiva. E ainda tem aqueles que acreditam ser ela apenas uma grande mentira. Mas você sabia que existe um outro grupo de pessoas nessa lista? Sim, essas pessoas encontram o verdadeiro amor. Mesmo depois de tantas desilusões, e hoje desfrutam de uma vida amorosa realizada. Você quer saber como elas conseguiram isso? Nas palestras da Terapia do Amor, as pessoas aprendem como deixar os traumas no passado e assim podem iniciar um novo capítulo para suas vidas. Venha você também aprender o amor inteligente no seminário da Terapia do Amor. Todas as quintas-feiras, às 8 da noite. Em Finsbury Park, 232 Seven Sisters Road, Londres, N4 3NX. Para mais informações, acesse o site centrodeajuda.com. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele estava no mundo, e o mundo foi feito por Ele. E o mundo não o reconheceu. Veio para os seus, e os seus não o receberam. Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. O mundo tem muitas palavras para oferecer. Mas basta uma para mudar a vida de alguém. Uma palavra de conforto, uma palavra de incentivo, uma palavra de esperança. Então, onde quer que você vá, seja qual for o meio que você usar, fale. Escreva. Publique.
poder. Apenas espalhe a palavra